Oi, gente, para você que não conhece, essa é a nossa casa, a nossa sede da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. E eu tô aqui para fazer um pedido especial, que vocês já sabem. Vocês que ajudam a manter essa sede, estamos aqui no intervalo de uma das nossas reuniões e eu aproveitei para fazer esse vídeo. Você que já se inscreveu no nosso canal, que conhece o nosso trabalho ou que já frequenta essa casa, nos ajude. A gente precisa da sua doação, da sua colaboração para seguir com esse trabalho. Essa é aqui a nossa casa querida, onde a gente recebe vocês e onde a gente desenvolve o trabalho da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Os amigos que estão aqui presentes, boa tarde. Quero agradecer em primeiro lugar a oportunidade, mais uma vez ofertada pela casa, de trazer aqui um pouco de conhecimento, transmitir algum conhecimento da nossa doutrina, explicar sobre o que nós pensamos. E hoje o tema é para onde vamos depois da morte. Foi-me passado o capítulo 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo, e eu vou ler um pequeno trecho aqui que está contido dentro do Evangelho, em que Nicodemos interroga a Jesus. Ele vai até Jesus, que está com os discípulos, e ele vai sorrateiramente, ele vai à noite, porque ele era do Sinédrio, ele era uma espécie assim de ministro do STJ, porque os poderes eram todos reunidos, legislativo, executivo e judiciário. Ele exercia esses três poderes e ele é envergonhado da mesma maneira que Emmanuel fez também. Ele vai envergonhado ter com Jesus, mas essa interrogação era que calava dentro dele, né, essa resposta. Então ele vai e pergunta a Jesus. Cadê aqui, meu Deus, se o princípio da... Fechei a página, gente. E havia um homem dentre os fariseus por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Então ele reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele, se não estiver com Deus. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Eu não vou ler o texto todo, está no Evangelho de João, se bem que Mateus também citou esse episódio na vida de Jesus, mas a resposta de Jesus, se não nascermos de novo, é de estranhar, porque desde o início da nossa existência aqui nesse planeta Terra, sempre foi difícil para nós entendermos esse morrer, que os judeus acreditavam na ressurreição, outros povos, alguns povos acreditavam como os egípcios, tanto que eles construíram as pirâmides e colocavam lá os faraós com toda a sua equipe, inclusive mulher, escravo, porque eles tinham uma vaga ideia de que o corpo morto iria ressurgir e iria precisar dos escravos, da mulher e de todo aquele amparato, inclusive enterravam ouros, que esse ouro foi sendo devastado pelos ladrões da época. Então sempre permeou na humanidade essa existência. A gente morre, o corpo destrói, os vermes comem, alguns cremavam, alguns colocavam no rio, tipo uma canoa, uma jangada, e deixavam lá para que os abutres viessem comer daquele corpo e o corpo sumia. Mas Jesus aqui, ele fala, ele explica, Jesus, eu me apego muito
ao Velho Testamento. Até já me questionaram por que eu me apego muito ao Velho Testamento. Porque o Velho Testamento é a tradução dos nossos irmãos espirituais. Eles vieram desde cedo nos dizer o que era e o que não era, mas só que de maneira sutil e dentro da linguagem da época. O nascer de novo era totalmente inverossímil se acreditar que nascer de novo, mas como nascer de novo? Se a carne destrói, não é? Como ver esse reino de Deus? Para onde o homem vai? E aqui Jesus fala que é preciso nascer de novo. O que é esse nascer de novo? É a reencarnação que Jesus fala de maneira sutil, que na época não tinha conhecimento. Então nós vemos ainda dentro do Evangelho, que até hoje é um mistério, que Jesus ressuscitou, porque os judeus acreditavam na ressurreição. E a Igreja Católica, seguindo a linha do povo judeu, que foi todo permeado em cima, né, do judaísmo judaico-cristão, eles diziam não, o corpo morre, mas eles não chamavam de espírito, que esse nome foi dado por Kardec nessa denominação de espírito. Não, ele morre, mas ele fica lá aguardando o quê? A ressurreição. Que Deus virá separar os bons dos maus, mas fica lá. Então aquele criminoso, aquele perverso, aquele homem muito mau, ele vai ficar lá no cantinho, aguardando esse julgamento, que até agora a gente não sabe quando será. Não seria de uma certa forma injusto? E uma mãe, ela fica aguardando o julgamento do seu filho, ela pode ir para um lado e o filho está do outro lado aguardando o julgamento, porque eles falam na dicotomia, né? O bem e o mal. Aquele que foi muito perverso fica ali aguardando e aquele que foi muito bom vai ficar do outro lado. E a gente vê também na igreja que eles falam, o que me chama muita atenção e sempre me chamou muita atenção, porque todos nós aqui migramos da religião católica, não é isso? Nós começamos dentro da religião católica, dentro da Igreja Católica. E quando eu ia à missa, o padre, eu ia todo domingo à missa, vale ressaltar, mas não por vontade, porque me era imposto, eu ia à missa todo domingo. E o padre falava que o pecador ia queimar eternamente no fogo do inferno. Aquilo me apavorava, porque eu ainda era uma menina, não entendia muito bem as coisas, eu dizia, meu Deus, eu vou queimar eternamente, e eu já vi as labaredas me consumindo as carnes eternamente. Isso é de Deus, é cristão, porque Jesus pregou o perdão. Aquele Jesus ali, de braços abertos, crucificado, com os pregos nos pés e nas mãos, com uma coroa de espinho, ele pediu o quê? Deus perdoar eles. E esse Deus que ele pede perdão para quem fez aquilo com ele, vai deixar a gente queimar eternamente no fogo do inferno, eternamente. Que o padre falava que era eternamente consumindo ali a carne. Hoje eu entendo, depois que eu passei a ler os livros de Kardec e ler outros tantos livros, a gente entende que o fogo ele é eterno, o fogo ele há de se consumir. Mas o que é esse fogo? Esse fogo seria uma forma metafórica da nossa consciência. Aí é que eu vou dar início propriamente à nossa palestra. Para onde nós vamos depois da nossa morte? Quando clinicamente nós somos dados como mortos, né? O médico bate ali e diz, não, morreu, não tem mais jeito. Não é assim que eles falam? E aí? O corpo se desprende do espírito, não é isso? E para onde vai o espírito? Porque Jesus, uma das coisas também que me chamou a atenção aqui, não só aqui, mas também me chamou a atenção, sempre nos evangelhos, que Jesus se intitulava Filho de Deus. Ele sempre usava, e era muito comum entre os judeus usarem filho do homem, filho da carne. E filho de Deus
ele é filho do homem, filho da carne. Hoje a gente entende, pelo menos no nosso entendimento, que a carne vem da carne, o espírito do espírito. Por que ele se dizia filho do homem? Porque ele encarnou, né? A gente já sabe que ele nunca reencarnou aqui, ele encarnou no planeta Terra, porque não tinha como ele evoluir na Terra, eu já falei isso aqui anteriormente. Ele encarna no planeta Terra, porque ele não evoluiu aqui, ele é um ser crístico. Existem outros Cristos no mundo afora, porque só abrindo um parêntese, nós imaginamos que o Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, teria criado o planeta Terra, teria criado o Sol, todos os asteroides, em reverência a gente, né? Não teria mais outro planeta, não teria outros habitantes no mundo. E hoje nós sabemos que nem todos, não sei, também não tenho condição de dizer, mas existem vida em outro planeta, quando Jesus disse que existem muitas moradas na casa do meu Pai. Onde é a casa do Pai? No universo. Não é assim? Então, para onde nós vamos? Para onde vai o nosso espírito quando a gente desencarna, quando a gente deixa aquele corpo lá, praticamente imprestável, que ele não tem mais serventia? Para onde vai nosso espírito? O nosso espírito volta à casa do Pai, porque nós fomos criados. Quando eu falei que eu tinha apego ao Velho Testamento, é que o Velho Testamento, ele fala que nós fomos criados do barro. Vamos pensar o que é o barro, aquela forma que a gente modela o barro. Vamos pensar num barro. Como é o barro? A gente quer fazer um boneco de barro, não é isso? Nós somos criados do barro. O barro já está ali, o boneco, já está ali aquela forma, aquele jarro, não, ele é modelado. Metaforicamente, a Gênese nos fala que nós somos barro, não é isso? Então nós temos que ser modelado. Aí eu fui modelada nessa encarnação como Carminha, mas não estava muito legal, foi formulado ali, modelou, manipulou com a mão. Eu volto para fazer uma remoldagem daquilo. Eu vou, meus erros, meus equívocos que eu cometi, que eu me arrependo, porque quando a gente perde o corpo físico, que ele é necessário, eu já ouvi essa pergunta: a gente pode evoluir no mundo espiritual, na vida etérea? Poder, pode. Eu digo sempre que espiritismo não é matemática, porque matemática 2 e 2 são 4. Mas dentro do espiritismo, não. Eu posso evoluir aqui, como expiação, como missão, e posso também evoluir na vida de espírito, quando eu perder a carne. Então, eu volto para onde? Eu volto ao que eu era. Eu volto àquele barro que vai ser modelado. E do outro lado, que é quando o nosso corpo físico se encontra no campo espiritual, eu vou rever tudo aquilo que eu fiz, o que eu fiz de bom, os meus equívocos, os meus enganos, e vou rever. Eu peço o que a Deus? Eu peço uma oportunidade, que Deus, na sua misericórdia, não vai me deixar queimando ali naquele fogo. Porque o que é aquele fogo? Aquele fogo é a nossa consciência. Porque o que a gente fez de errado, o que a gente deixou de fazer, o bem que a gente poderia ter feito, puxa, eu não ajudei aquela pessoa, eu poderia ter estendido a mão àquela pessoa. Aquela pessoa que me pediu perdão, eu podia ter perdoado, mas eu deixei de fazer aquele bem. Eu não o fiz. Quando eu perco esse corpo físico, eu vou rever o que eu fiz, os meus equívocos, e vou pedir uma nova chance ao nosso Deus, que é pura bondade e sabedoria, justo e bom. Não é isso que nós vemos no livro dos Espíritos, que Deus é justo e bom.
Ele vai nos dar uma oportunidade. E como é que a gente recebe essa oportunidade? Em forma de quê? De reparo? De castigo, como preconiza a religião católica? O castigo, eu vou pagar por aquilo que eu fiz? Necessariamente não. Eu matei alguém, necessariamente eu vou morrer assassinada? Não. Porque ninguém reencarna para fazer o mal. Então, se eu dissesse assim, não, eu vou morrer assassinada, eu assassinei, eu vou morrer assassinada. Então, aquela pessoa que vai me matar, ela teria que reencarnar para me fazer o mal. E Deus é pura bondade. Deus é só Pai. Nos imaginemos aqui, os que são pais, nós que somos mães, pura bondade. A gente castiga um filho? Não. A gente só perdoa, a gente só entende, a gente não quer o mal. Agora imagine um Deus, bondade, que nos criou. Porque a gente diz assim, Deus é pai. Ele é pai no sentido de criar. Porque nossos filhos vêm da carne. O que é da carne é da carne. O que é do espírito é do espírito. Voltando ao que eu intitulei quando Jesus se dizia filho do homem, porque ele nasceu de um pai supostamente não, é o contrário. Ele nasceu de uma mãe e até hoje existe uma interrogação de quem seria o pai de Jesus. Porque, segundo os evangelhos, não foi José. Então, seria o quê? Um Espírito Santo, alguma coisa assim. E quando ele se diz filho do homem, porque ele nasceu da carne, e filho do Espírito, Deus criou o Espírito. Então, nós somos carne e espíritos. Nos separamos com a morte, depois que a gente cumpre o nosso papel aqui na Terra, que é de quê? De aprendizado. A gente vem aqui para aprender, para corrigir nossos erros, não para pagar. A gente tem que tirar essa ideia do pecado, de que a gente veio aqui para pagar alguma coisa. No mundo espiritual, a gente vai fazer o quê? A gente vai rever os nossos atos. Não existe aquele tribunal eterno, um juiz ali para ouvir. Até existe brincadeiras, né, que dizem que a gente vai passar uma tela na frente, também não sei. Como eu disse aqui, a doutrina espírita não é matemática, 2 e 2 são 4, não. Pode ser e pode não ser. Eu posso ter os meus erros, mas necessariamente não vou repeti-los, porque eu vou evoluir. A proposta de quando a gente vem à Terra, quando a gente reencarna na Terra, é a evolução. A evolução, porque quando a gente vai ver no Evangelho, a gente entende que Deus sopra a nossa existência. O que é o soprar? Eu posso falar aqui durante 2 horas, não sei se eu tenho resistência, eu acho que sim. Mas soprar, eu não consigo soprar 15 minutos, vai me faltar fôlego, eu vou desmaiar aqui. Mas Deus, o Criador, Ele soprou a vida. É por isso que eu vou frisar aqui, porque que eu me apego tanto ao Velho Testamento. Porque o Velho Testamento é a tradução dos Espíritos. Foram espíritos superiores que inspiraram aqueles tidos como profetas que escrevessem. Por quê? Porque ali a gente já vem burilando o nosso entendimento, entendendo Deus um pouco, afastando as outras religiões politeístas, aquela ideia da morte e tantas outras ideias. Ele veio, não é, para inocular. E quando também seguindo a linha católica, eu pensava assim, mas por que Jesus nasceu judeu? Ele podia ter nascido um romano, Roma era um império. Assim como os judeus não aceitaram Jesus, porque nas profecias dizia que ele viria, esse Salvador, viria com poder e glória. Aí me nasce um homem numa manjedoura, não é isso? Paupérrimo, que vive por ali perambulando, nem sequer tem um ofício, começou como carpinteiro,
Cadê a glória dele para salvar, para resgatar o povo judeu? Cadê? E eu sempre fiquei pautada nisso. Por que Jesus não nasceu num grande império, no Império Assírio? Porque o povo judeu, não sei se vocês conseguem entender como eu entendo, pode ser também que eu esteja errada. Vou voltar para o 2 e 2, que não são 4. Por quê? Porque o povo judeu era monoteísta, só existia. Se não me engano, se me falha a memória, que não anda muito boa, só tem o islamismo e o judaísmo, que acreditam em um só Deus. Por que o islamismo? Porque o islamismo é uma vertente do povo judeu, que era aquele irmão lá atrás de Abraão, aquela história toda. Então nós vemos o quê? Que Jesus nasceu num povo monoteísta, um povo que acreditava. Porque ele nasce num povo monoteísta, correto? Já foi difícil para o próprio povo aceitar ele. Imagine se ele nasce politeísta, se ele nasce em Roma, que tinha não sei quantas divindades. Eu não sei nem o que fariam, porque o monoteísta crucificou ele, imagine o povo que acreditava em vários deuses. Então, Jesus, por isso que eu falo que Jesus veio assim, nesse povo tão perseguido, tão odiado, e até hoje não é muito aceito, mas justamente para se fazer compreender. Compreender o quê? E antes de Jesus não existia a palavra amor e nem a palavra perdão. A palavra amor, a palavra perdoar o inimigo, perdoar o desafeto, que até hoje está difícil. Hoje também está difícil, não é muito fácil a gente perdoar. Não é muito fácil. Quando o perdão é a coisa mais fácil que tem, porque quando a gente perdoa, a gente se afasta daquela pessoa. Eu não gosto daquela pessoa, eu fico ligada àquela pessoa ali, mentalizando, só mentalizando. Eu perdoo aquela pessoa, eu me afasto dela, quebra os liames, o ódio quebra tudo. Perdoar é se afastar de quem a gente pensa que não gosta. A gente pensa, a gente imagina, não é? E ao voltarmos à Terra, a gente traz aquele lá atrás, aquela pessoa. Vou invocar aqui, Rose, você não tem alunos que não gostam muito do coleguinha? Não tem? De onde ele trouxe? Não, esse daqui eu não sento de junto dele. Não, nem me bote de junto, não é assim? Nem me bote que eu não vou sentar de junto dele. É o quê? Resquício de outras vidas, antipatia de outras vidas, que a gente vem para sanar isso. Mas a gente traz dentro da gente, porque a gente vai para o mundo de lá para tentar burilar essas antipatias que nós temos, que nós pensamos. Não é que nós temos, nós pensamos, é um equívoco. Não existe. Não existe. Deus criou, vou voltar ao barro. Foi um barro só. Ele pegou e modelou todo mundo. Não existem vários barros. É um só. Ele pegou e fez o quê? O homem. Ele criou o homem. É metafórico, é claro, é lógico, não é? Mas serve muito bem para a gente exemplificar. Ele foi ali com um só barro que ele fez. Aí, o Velho Testamento poderia ter dito, não, ele criou de quê? Não, do nada. Ele chegou lá e... Não, ele modelou e soprou. O sopro o quê? O sopro divino. A gente já viu aqui que não dá para soprar. Só um Deus perfeito, magnânimo, pura bondade, que poderia soprar. Agora, esse espírito que ele cria, que ele vai ali modelando, quando a gente, eu não sei se alguém aqui já fez um bonequinho de barro, alguma coisa assim de barro, já modelou, tem que esperar o quê, gente? Quando ele modela o barro ali, que ele tem que esperar secar. Não é isso que nós estamos fazendo aqui, esperando esse sopro para poder secar. Quando secar, vai acontecer o quê? Nós estaremos completos. Nós seremos o que Jesus falou, vós sois deuses. Não Deus na perfeição.
Criador do universo. Esse só tem um. Mas Jesus falou para os discípulos, vós são deuses, tudo que eu faço, por que tudo que eu faço? Porque ele também já foi modelado no barro, ele simplesmente já atingiu a perfeição. E quando nós atingirmos essa perfeição, quando o nosso barro, quando o nosso bonequinho de barro estiver lá, já sequinho, pronto, nós vamos o quê? Nós vamos ser seres perfeitos, não perfeitos como Deus nosso Pai. Mas nós não precisaremos mais reencarnar. Já estamos prontos. Não teremos mais as nossas quedas, não teremos mais as nossas falhas. Não vamos cair mais ajoelhado diante do que é equívoco para a gente. O barro, algumas pessoas, eu falo pessoas, somos todos nós, o barro ainda está o quê? Muito úmido, não está ainda aquele barro, sabe? Qualquer coisinha cai, a gente volta para o lado de lá. É o que acontece quando a gente sai desse corpo e vai para a erraticidade. A gente vai para a erraticidade porque tudo precisa de um descanso, tudo. A gente bateu, a gente apanhou aqui na terra, a gente volta para o nosso descanso, para o nosso refazimento, e a gente pensa assim, puxa, eu errei com fulano, eu traí fulano, eu roubei, eu assassinei, eu não fui honesto com meus amigos, eu passei a perna no meu irmão na hora da herança, eu não fui muito legal com meu vizinho, eu joguei uma culpa que não era dele, eu joguei. E todos os nossos erros que a gente vai cometendo. Eu fui muito sensual, eu extrapolei na sensualidade, eu preciso o quê? Eu preciso me refazer. E é Deus que impõe? Não, Deus é bondade. Você errou, você se vire lá. Você errou, você veja aí o que foi que você errou e você vai dar um jeito de se consertar. Como é que você vai se consertar? É pedindo culpa? É o chamado pecado? Não. Eu vou pedir a oportunidade de me refazer dentro das minhas possibilidades. A gente vê no livro aqui que a gente não retrograda. Né? A gente pode estacionar naquele mesmo erro que a gente cometeu. Eu li um livro, se não me engano, esse livro acho que foi Amor e Ódio, em que dois espíritos, eles cometiam crimes, um contra o outro. Aí reencarnar, um matou o outro. Não me lembro agora o nome do personagem, também não vou me estender. E eles reencarnam para se amarem, para se perdoarem, mas não adiantou nada. Eles nascem como irmão, eles nascem de várias formas. A espiritualidade não impôs, eles escolheram, não, eu vou nascer, ele vai ser meu irmãozinho, vou adorá-lo, vou amá-lo, vou protegê-lo, mas não tem jeito. Eles vão traçando uma trajetória no meio do caminho, porque muitas vezes acontece isso. A gente traça uma trajetória lá em cima, vai tudo muito bem, mas quando chega no meio do caminho, aquele resquício do passado, ele aflora dentro da gente. Parece que estava guardado. Daí o esquecimento que nos é imposto. Eu não me lembro quem eu fui na minha vida passada. Não tenho a menor ideia de quem eu fui. Mas nos é imposto, porque você já pensou, se não existisse esse véu da obscuridade de quem eu já fui, aí eu vejo o Roberto e disse, puxa, Roberto já fez uma maldade comigo, né? Eu vou lembrar de tudo, e ele vai lembrar, puxa, eu fiz uma maldade com Carminha, será que ela não vai querer se vingar de mim? É bem capaz, eu vou ficar bem esperto que ela vai se vingar. Então, nós aprendemos que nós nascemos com esse véu. Momentos nós temos, algumas pessoas, não são todas, de acordo com a mediunidade que nós temos, nós ostentamos, aquele véu dá um lampejo, né? Vai dando um lampejo. Mas voltando ao caso desses dois irmãos,
que se odiavam mutuamente. E foram várias encarnações, um odiando o outro, um matando. Quando não era um, o outro matava. A espiritualidade faz o quê? Eles renascem, irmãos, gêmeos, só que um é cego e o outro é surdo. Eles são filhos de uma cigana, aquele povo andarilho que andava pelas... Não é, que deu origem ao circo e a tantos outros, que eles viviam das aberrações, não é? Aquelas pessoas que tinham aquelas aberrações eram apresentadas em público e servia de diversão. E eles são abandonados, e algum circense recolhe eles como uma aberração. Um cego, outro surdo, acho que se não me engano o outro era mudo. Por quê? Eles não tinham como se odiar. Eram deficientes físicos, paupérrimos, e um dependia do outro. Não tem como um matar o outro, porque um dependia do outro. Isso é o quê? Uma providência divina. A gente pode pensar, não, mas foi imposto, porque a gente aprende que a nossa reencarnação, ela não é imposta. Esporadicamente, não são todas as encarnações, não, você vai nascer assim, você vai nascer assim, não. Quando não tem jeito, quando não tem mais jeito de tanto cair, como foi um caso relatado por Chico Xavier, que ele socorreu uma pessoa que era doente, e essa pessoa, de vários problemas de saúde mental e tudo, a pessoa ficou impossibilitada de andar. E Chico foi informado que de tanto ele cometeu suicídio, por isso que ele nasceu com várias sequelas, ele ficou impossibilitado de andar. Não sei se ele levou uma queda, eu sei que ele não pode mais andar, e a mãe chama Chico, e Chico recebe a orientação de Emmanuel. Por que ele não anda mais? Porque se ele andar, ele vai cometer o suicídio. Então, é castigo? Não, não é castigo. Nem sempre, essa ideia que vem atrelada de castigo, de penas eternas, a gente aprende que dentro do Espiritismo isso não existe. Não tem como ser assim. Falando ainda sobre o véu do esquecimento. A gente se propõe, né? Não, eu não gosto de fulana, eu vou renascer, vou me reencontrar e vou amá-lo. Um marido, que não foi o meu caso. E vou amá-lo. Reconheço, me apaixono, caso, vivo muito bem, tenho filhos. Lá no meio do relacionamento, um negócio... Eu conversei com um rapaz, foi até por sinal ontem, que ele me disse que foi casado durante 35 anos, que tinha um casamento perfeito, que no meio do casamento não deu mais certo, ele se separou. Foi o quê? Um reencontro. Eles viveram, mas chegou um certo tempo, como se só tivesse que viver aqueles 35 anos de uma convivência feliz. Depois dos 35 anos, é como se o véu tivesse rompido, esse véu do esquecimento. Tem um outro livro também, do Infinito ao Calvário, que é até de Victor Hugo, a psicografia, não ele que psicografou, em que um casal tem lá os seus problemas, ela descobre uma falcatrua lá que o marido dela matou o pai, e ela, para se vingar, ela pega um cavalo, ela manda selar um cavalo, só que ela ordena que o cavalo do marido dela, a sela, fique solta. Quando ela atinge um determinado local, ela faz com que o cavalo se assuste, ele cai e ela pisoteia ele todo. Ele morre todo estraçalhado nas patas do cavalo. Cessou, ele morreu. Só que eles se reencontram tempos depois. E ele era apaixonado por ela, tanto que ele manda matar o pai dela porque não queria o casamento. Quando ele se reencontra com ela, numa outra vida, ele tem o mesmo estalo que ele teve da primeira vez. Ele se apaixona loucamente por ela, só que depois vem os flashes e ele começa a odiá-la, ele começa a beber, ele a abandona e ela nasce com sequelas.
Ela nasce, que no livro não descreve muito bem, não sei se era uma fibromialgia, ela sentia dores lacinantes no corpo. E no livro é relatado, é Divaldo Franco que faz a psicografia, ele relata que no verão ela sentia, porque na Europa, né, as estações são diferentes da nossa, né? Aqui é só verão e inverno. Lá é verão, inverno é inverno. No verão ela sente dores excruciantes. No inverno, lacinantes. Fruto de quê? Fruto da consciência dela. Porque ela despedaçou uma vida nas patas do cavalo. Então é assim, a gente se reencontra com esse véu do esquecimento, mas em determinados momentos, não é 2 e 2 mais 4, não é sempre que isso acontece. Existem casos e existem casos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O espiritismo não tem que ser assim, porque ela estraçalhou ele nas patas do cavalo, pisoteou ele até a morte, que ela vai nascer com essas dores. Muitas vezes é a nossa consciência. O sofrimento porque ele passou, que traduz para ela, e esse espírito puxa, mas nem sempre. Um espírito pode ter pisoteado, pode ter feito isso, não sentir remorso, porque provavelmente essa dor que ela sentia dele era o remorso, que esse remorso é o fogo. É o fogo que queima dentro da gente. Não é aquele fogo eterno que quando o padre falava, eu via as labaredas me consumindo. Não, é um fogo do remorso do que a gente fez. A gente fica preso a isso. Até que com a bondade, com o amor, com a caridade, com a resignação, a gente consiga apagar esse fogo que queima a gente, queima a nossa alma. Porque nós não fomos criados para o mal. Nós não fomos. Deus de infinita bondade e sabedoria não nos ia criar para pisotear alguém até a morte, para se vingar. Não. Nós não fomos criados para isso. Isso é ainda o resquício do barro que não está, aquele barro, sabe? Bem manipuladozinho ali, ainda tem muita palha, muita coisa ali que deixa que isso aconteça. Mas Deus nos criou para o bem. E esse bem a gente vai perseguir até que nos tornemos deuses. Veja bem que eu usei no plural, porque Deus só existe um, não é isso? Eu falei até que nos tornemos deuses no plural. Não é o Deus do universo. É o Deus de perfeição que todos nós somos. Mesmo com nossas falhas. Mas nós somos perfeitos. Por que nós somos perfeitos? Porque nós fomos criados por um Deus perfeito. Não é isso? Imagine uma pessoa, vamos usar até o termo do oleiro, né, que modela o barro. Ele é um excelente oleiro, ele vai fazer o quê? Jarros perfeitos, porque ele é o criador daquilo ali. Uma pessoa que faça bolos, que faça doces, que faça comida, ela vai fazer uma comida ruim? Não vai. Ela vai fazer um lanche, um almoço, vai fazer o quê? E a gente se esmera. Eu não sou muito da cozinha não, mas eu sei que as pessoas que gostam da cozinha, né, elas são, não é, perfeccionistas naquilo que elas fazem. Elas sempre querem criar o melhor. E Deus criou, na sua perfeição, na sua bondade, Ele nos criou perfeitos. Só para sermos perfeitos. Só que no livro dos Espíritos a gente aprende o quê? Que nós fomos criados simples e ignorantes. Nós vamos nos aperfeiçoando. Porque se nós fôssemos peça de Lego, né? Eu acho que os mais novos aqui lembram. Eu lembro por causa de meu irmão que brincava com aqueles bichinhos de Lego. Eu ficava brincando com ele. Se fôssemos aquelas pecinhas perfeitas ali, seria muito fácil. Não, vou fazer todo mundo perfeitinho. Vou fazer todo mundo perfeitinho ali. Qual era o nosso mérito? Nenhum. Não é isso? E nós vamos nos aperfeiçoando. Eu trouxe o Livro dos Espíritos
Quando eu recebi esse tema que Catarine me deu, eu agradeci muito a Deus. Aliás, todos os temas que eu recebo, eu agradeço muito, mas muito, muito mesmo, porque tudo são oportunidades. Eu sei que vocês têm essa noção, quando a gente recebe um tema para fazer uma palestra, gente, o que nós aprendemos, o que a espiritualidade nos sopra, é muito enriquecedor. E esse tema eu não fiz slide, porque eu não consegui fazer. Eu não consegui. Toda vez que eu tentava fazer o slide, porque eu não tenho aptidão nenhuma, quem faz é minha filha, eu passo para ela e ela que realiza. Ela, minha mãe, você não vai fazer? Eu disse, não estou conseguindo fazer. Ela, se você conseguir, você me fale quais essas coisas. Mas eu não consegui fazer. Eu fiquei muito presa ao Evangelho e fiquei presa também ao livro dos Espíritos. E não consegui me afastar, não consegui ir para uma rede social, para fazer pesquisa, para procurar, porque essa conversa de Nicodemos com Jesus, essa exemplificação aqui no livro dos Espíritos, eu tomei como uma coisa muito particular entre Nicodemos e Jesus. Porque tudo que Jesus nos passou, tudo, é de suma importância para a gente. E se a gente pensar que a linguagem dele, de um oriental, que é uma linguagem totalmente diferente da gente, se a gente pensar que o que ele falou foi deturpado, foi traduzido e chegou até a gente, não é? E nos toca tão fundo, e até hoje a gente reverencia as palavras de Jesus, e que ele não podia falar tudo. Até hoje algumas pessoas não entendem, até hoje algumas pessoas não entendem a reencarnação. Eu já vi muita gente questionando a reencarnação, que é impossível, morreu, acabou, não existe. Imagine Jesus. Aqui, no capítulo 4, pode ser que seja e pode ser que não seja, porque o capítulo do Evangelho é o 4. E aqui no Livro dos Espíritos também é o 4. Aqui nesse capítulo, Kardec deu o título de pluralidade das existências. É sobre tudo o que nós falamos até agora? As nossas múltiplas existências? Está aqui em Kardec. Na pergunta 166, Kardec pergunta aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Tem tudo a ver a pergunta, né, de Kardec. Como é que pode? Porque morre, acabou. O assassino cometeu vários crimes, acabou, ele morreu. Morreu juntamente com a vítima, né? O que comete o latrocínio, morreu, acabou. Como é que ele pode depurar aquele crime cometido, aquela atrocidade cometida, aquele erro cometido? Sofrendo a prova de uma nova existência. A carne vai para um lado, não é? Porque carne é carne, e o espírito vai para uma nova, a gente volta para uma nova existência. Gente, é muita bondade de Deus. Ele dá uma oportunidade. Aquele espírito que ele criou, não para errar, ele não criou para cometer o erro, ele criou para a perfeição. Nós cometemos, porque somos imperfeitos ainda, mas ele nos dá uma nova oportunidade. É aquele professor que vê o aluno errar, ele apaga, faça de novo. É assim ou não é? Faça de novo. Aqui é uma escola. Eu costumo dizer, eu não sei se eu pesquei de alguém, mas é escola e hospital. A gente veio para aprender, ou então a gente veio para se curar.
dos nossos erros, das nossas imperfeições. A pergunta A ainda da interrogação dele do 166. Como realiza essa nova existência? Kardec, assim, não tinha como não escolher. Kardec foi escolha de Deus, mas perfeito, um professor de uma didática excelente. E eu ainda penso assim, que Kardec, ele não começou a escrever com 18 anos, com 22 anos, não. Já na idade avançada, tanto que ele ficou doente, né? Muito precária, tudo. A gente fica imaginando assim, né? Ele enviar essas perguntas, não tinha rede social. Ele escrevia ali do punho, né? A gente não digitava ali. E ele ficava aguardando as respostas dos médiuns que ele enviava. Ele aguardava como? Pacientemente, compilava as respostas e fez esse livro extraordinário, que é o Livro dos Espíritos. Vou ler de novo, porque eu já entrei com outra. Como realiza essa nova experiência? Interrogação. Será pela sua transformação como espírito? A gente se transforma na carne, depurando-se, aí vem a resposta. Depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Ele não pode evoluir na erraticidade. Não tem como. Até porque, seguindo o tema que me foi dado, para onde a gente vai? Eu cometi alguns erros com o Marquinhos. Quando meu corpo se desprender do espírito e o dele também, a gente vai para o mesmo lugar? Necessariamente não. Ele pode ir para um lugar e eu posso ir para o outro. Como é que eu vou evoluir com ele se ele está num lugar e eu estou em outro lugar? Não tem como, ele está em outro plano. A nossa mente, quando a gente se desprende das necessidades físicas da carne, a gente vê isso no livro até que nós estamos estudando, né, no nosso lar, quando, quem já teve a oportunidade de ler, quem não teve, eu sugiro a leitura, que é o primeiro livro, né, de André Luiz, a gente pode entender muito bem. Ele vai para onde? Ele vai para uma designação que Kardec não cita, que é umbral. É uma nomenclatura, umbral. Mas o que foi umbral, para onde ele foi? Foi a mente dele. Uma vez eu assisti uma palestra de Haroldo Dutra e que eu fiquei assim reconfortada. Ele disse que quando a gente desencarna, aquela pessoa viciada em sexo, ela vai para aquele lugar onde só tem pessoas viciadas em sexo. Aquelas pessoas que são viciadas em bebida alcoólica, elas vão para aquele lugar. Aí eu fiquei reconfortada. Aquelas pessoas que gostam de pagode vão para o lugar. Não estou aqui condenando o pagode não, viu? Pelo amor de Deus, é um gênero musical que as pessoas que ouvem estão de acordo com sua sintonia espiritual. Daquele momento, pode ser que ela reencarne gostando de Beethoven. Nada a ver. É um gênero só. Então, as pessoas, quando elas desencarnam, que é o que André Luiz designou de umbral, é a nossa mente. A gente vai para onde a nossa mente nos leva. Se eu tenho pensamentos, como a gente vê, quem já leu o livro, que ele levava uma vida sensual, desregrada, tanto que ele morre de câncer de estômago, né? De intestino, ele não pratica a caridade, ele não pratica, tanto que a única mulher que ora por ele é uma mulher que ele fazia uma caridade desinteressada, que atendia a ela, mas ele não praticava a caridade. A mente dele faz com que ele desça até aquele local, que foi psicografado como sendo umbral. É a nossa mente. A gente vai descer para onde a gente sintoniza. Então, aquilo que eu estava dizendo, necessariamente, eu não vou reencarnar, eu não vou para perto dele. A gente já teve relatos, a gente ouve,
de pessoas que dizem assim, eu perdi meu marido, eu perdi meu filho, eu vou me matar porque eu quero reencontrar. Não, não vai não. Não vai. Aquela pessoa que faleceu e a pessoa que comete o suicídio, necessariamente não existe esse reencontro. Não existe. E pode ser que eu tenha um desafeto com ele e eu não encontre ele na erraticidade, ele fique por lá perdido. E eu não reencontre ele, eu passo 2, 3, 4 séculos, eu não sei como é a contagem lá, mas necessariamente eu não vou me reencontrar com ele. E nem aquela pessoa que eu traí, e nem aquela pessoa que me traiu, aquela pessoa que me fez mal, eu vou reencontrar. Aquela pessoa que eu assassinei, não vou. Pode ser que a pessoa vá para outro local. Eu li uma certa vez um relato, eu não me lembro, porque a gente lê tanta coisa, a memória já não vai ficando boa. Um senhor de escravo e um escravo. O escravo morreu com as mãos decepadas. Devido a gangrena, uma infecção, ele morreu. O senhor viveu algum tempo depois, ambos desencarnaram. O senhor de escravo teve outras reencarnações. E durante essas reencarnações, ele conseguiu purgar o que ele tinha feito, ele se arrependeu dos pecados e veio reencarnando em missões expiatórias e conseguiu resgatar todo o mal que ele tinha feito. Só que o escravo, que teve a mão cortada, porque ele foi acusado de ter roubado ouro, que eles ficavam garimpando ali, ele não perdoou. Ficaram em sintonias diferentes. O Senhor evoluiu, porque ele se arrependeu, ele expiou os pecados, mas o que teve a mão decepada, o escravo, ele não evoluiu. Significa o quê? Que quando a gente vai para a erraticidade, necessariamente a gente não volta ali coladinho com aquela pessoa que a gente cometeu. A falha, o erro, não é isso? E necessariamente o que eu volto a repetir não são 2 e 2, 4. Pode ser que eu nunca reencontre aquela pessoa. E que eu resgate com outros seres daquele pecado, ou perdão, desculpe, eu nem gosto desse nome, daquele erro que eu cometi. Não necessariamente. Eu posso resgatar de outras maneiras. Eu posso... O filho de uma amiga minha, ele fez medicina e sempre, eu digo isso porque eu tive convivência ali dentro da família, ele terminou se especializando, ele faz implante de mão. Ele tem uma dedicação, ele passa 4, 5 horas ali numa mesa cirúrgica, fazendo implantes de mão. Ele fez, como é o nome daquilo que faz? Residência, né? Ele foi fazer uma residência em São Paulo, parece que ele ficou lá 3 ou 4 anos. Ele tem uma dedicação por implantar uma mão, brilha os olhos dele quando ele fala. A primeira mão que ele fez o implante foi num menino que perdeu a mão nessas bombas de São João, espada, né? Ele brilha os olhos. Aí a gente pensa, não necessariamente, não estou dizendo, viu gente, que foi o caso desse rapaz, do filho dessa minha amiga, ele queria fazer, tanto que o pai dele é desembargador, e o pai, não, você vai ter que fazer direito, não, eu quero fazer medicina. E ele batendo ali, pé firme, desde cedo, eu quero fazer medicina. Mas se você se formar, se você for bacharel em direito, eu tenho todos os escritórios de advocacia abertos, o pai dele desembargador, conhecia. Não, eu quero medicina. E foi fazer justamente a especialização que chama, não sei bem, residência. Ele queria, era aquela coisa assim, eu via na hora que ele queria fazer implante. Com isso, é só um exemplo que eu dou. Não quer dizer que ele tenha amputado mãos por aí afora. Mas o que eu trouxe como exemplo, foi o que me veio na mente, é que necessariamente não é aquela criatura que numa vida passada, esse senhor decepou a mão, mandou cortar, e ele morreu de gangrena. Muitas vezes a gente evolui de outra maneira.
Não adianta também a gente dizer, eu errei, eu quero ser isso, eu quero... Não, é a nossa espiritualidade, quando a gente estiver na erraticidade, que vai determinar o que a gente vai ser. Quando o corpo se separar da carne. Quando a carne não mais valer nada. Quando é que o corpo se separa? Quando não tem mais necessidade. Não é isso? Não tem mais necessidade. A gente já evoluiu o nosso tanto. Tanto que a gente vê que a nossa vida, a nossa vida na carne, ela não é eterna. Chega um ponto que morre. Tem crianças que mal nascem, elas já morrem. Tem crianças que morrem no ventre da mãe. Criança não, o feto, né, que chama, né? Porque foi aquela necessidade que teve para a evolução. Então, eu espero ter contribuído com um pouco, do pouquinho, porque sempre a gente está aprendendo, né, cada vez mais. E dentro da espiritualidade a gente aprende também que a gente não sabe nada. Cada dia a gente vai, né, aprimorando. Mais uma vez eu agradeço os ouvidos de vocês, agradeço a paciência de vocês. E muito, mas muito, muito, muito obrigada. Que a gente possa voltar para casa com um pouquinho disso que nos foi passado, esse pouco conhecimento, que a gente possa aprimorar mais adiante, que a gente possa vir também a fazer pesquisas, né? Que a gente vive dessa pesquisa. Mas, de qualquer forma, muito, mas muito obrigado. Voltem todos em paz com Deus e firmes na nossa evolução, porque nós somos deuses. Obrigada.